para você aceitar ela na sala. Na hora que aparecer aqui, eu aceito. Ah, peraí, então. Eu acho que ela deve estar com algum problema na internet. É, deve ser. Mas eu não sei por que cargas d'água que é a sala de vocês. Eu, inclusive, achei muito estranho. Na hora que eu fui entrar na sala, tinha assim, só você está aqui. Eu disse, oxe, eu sei que os meninos já chegam bem mais cedo. Por que que não... Por que que só eu que estou aqui? É só na nossa sala que acontece isso, professora? Você acredita? Eu acho que eu vou mudar o link para ver se... Sei lá, o que aconteceu. Tem o segurança, professora, que não abriu o auditório. Ai, gente. Bora lá? Pode lá? colocar para fazer um convite para o pessoal aceitar e já entrar só automático, ou colocar para todo mundo que tem o e-mail da UFRN, o e-mail acadêmico, entrar automático. Aí você não precisa ficar aceitando durante a aula. Pois é, mas é porque na outra turma eu fiz igual a que eu fiz aqui para vocês e lá funciona, todo mundo entra com seus e-mails institucionais e aqui não. Não sei por quê. Bom, mas estamos muito em cima da prova para a gente ficar conversando, né? Temos muita coisa para revisar aí. E, assim, na medida que eu for falando, meu povo, vocês vão perguntando e tudo mais para a gente poder fazer esse negócio funcionar, viu? Professora, dê aí umas coisas tipo, foquem nisso daí. Umas dicas, realmente, né? Assim, vai cair na prova. Provavelmente. Tá certo. Ó, seguinte, nessa unidade 1 a gente trabalhou com duas coisas. Só duas coisas. A parte de introdução e a parte de estática. Somente só, certo? Na parte de introdução, o que a gente fez? A gente disse, para começar tudo, né? A gente caracterizou o que era um fluido, descreveu o que era um fluido, né? Dissemos que era essa substância que ela se deformava continuamente mediante a ação de uma tensão de cisalhamento, né? Então, se a gente tivesse uma situação como essa descrita na figura, né, duas placas com um meio fluido entre elas, e a gente puxasse uma placa, o que ia acontecer? Esse fluido, ele ia escoar. Quando a gente puxa a placa, na realidade, a gente está aplicando uma força que atua numa área de contato, né? Então, a gente está aplicando o que a gente chama de uma tensão de cisalhamento sobre esse fluido. E se a gente for pegar uma massa qualquer de fluido, né, a gente pode entender que uma força que atue sobre essa massa fluida, né, uma força que atue sobre essa massa fluida, ela está atuando em uma determinada área, né? E aí essa área, ela é caracterizada por uma direção, que a gente diz que é a direção normal, né? A área tem sempre um vetor normal que a caracteriza e aponta justamente para fora do volume de controle que a gente estiver trabalhando, certo? E aí essa força a gente podia decompor em uma componente na direção dessa normal e uma componente dessa força na direção tangencial, certo? Então, assim sendo, né, a componente normal da força que atua sobre essa área dá origem à nossa, que a gente chama de tensão normal, e a componente tangencial dá origem ao que a gente chama de uma tensão cisalhante. Então, é a tensão cisalhante que, quando atuando sobre um meio fluido, faz com que ele se deforme continuamente, né, com que esse fluido escoe. Tá? E aí, para a gente considerar, né, para a gente poder trabalhar com esses escoamentos de fluido, para a gente poder descrever, né, o comportamento desses fluidos, a gente disse que o fluido, ele era tratado como um meio contínuo, né, e apesar, né, da gente saber que o fluido é constituído de moléculas, essas moléculas têm um espaçamento aí entre elas, né, e tudo mais, a gente diz que o fluido ele se comporta como um meio suave, né, como um meio contínuo. Né, e isso permite que a gente considere que as propriedades dele tenham valores definidos em cada ponto do espaço, né, e possam variar aí com o tempo. A gente pode descrever funções para essas propriedades, temperatura, massa específica, velocidade, né, tensões,
desse fluido, certo? Então, o primeiro campo que a gente trabalhou foi com o campo de massa específica, né? O campo de massa específica, ele trazia a relação da quantidade de massa que estava contido no dado volume de fluido, e a gente viu que essa massa específica, ela tinha um limite inferior, a gente não fazia esse volume tender a zero, né? A gente fazia esse volume tender a um limite em que essa hipótese do contínuo, ela era verídica, né? Ela se aplicava. Esse limite era aproximadamente aí um volume compatível com o volume de um grão de areia, certo? Então, e aí a gente viu, né, que essa propriedade, massa específica do fluido, ela era caracterizada por um campo, né, uma função do espaço e do tempo. Isso aqui era justamente o campo de massa específica, e que existiam propriedades relacionadas à massa específica. Que propriedades eram essas? A densidade relativa do fluido, que era uma quantidade adimensional, o peso específico do fluido, que está relacionado aí com a força-peso que atua num dado volume de fluido, e o volume específico desse fluido, que era a relação entre o volume ocupado, né, e a sua massa. Então, era o inverso da massa específica do fluido. Eu peço para que vocês tomem cuidado com essas quantidades, porque pode ser que numa dada questão ele forneça peso específico, pode ser que numa outra ele forneça densidade relativa, pode ser que numa mesma questão mais de uma propriedade seja relacionada. Então, sempre olhem nos enunciados qual é a propriedade que está sendo tratada, certo? Por exemplo, se numa questão lá de estática de fluidos, ele já te dá o peso específico do fluido, você não precisa multiplicar novamente pela aceleração da gravidade para calcular a pressão daquela coluna de fluido. Você já tem a relação, ó, massa específica vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, atentem sempre para isso aqui, certo? Deu a densidade relativa do fluido e você não sabe qual que vai ser a massa específica desse fluido. Então, sempre você vai multiplicar pela massa específica máxima da água, né? 1000 quilos por metro cúbico. Então, isso aqui eram propriedades relacionadas com esse campo de massa específica, que é um campo escalar, né? Não existe necessidade alguma da gente descrever direção, né, para a quantidade de massa específica do fluido. Basta a gente trazer os valores numéricos, né, um campo escalar. Esse campo escalar, né, ele se relaciona com uma classificação, né? Essa propriedade ela é usada para classificar os escoamentos de fluido. Então, a gente diz que um escoamento ele é incompressível quando as variações de massa específica são pequenas. Então, isso é geralmente o caso de líquidos. E a gente diz que o escoamento ele é compressível se a massa específica varia bastante, né? Em geral, isso aqui é o caso dos gases. Em geral, por quê? Porque existem escoamentos de gases, né, escoamentos a baixa velocidade, em que a gente pode considerar que o escoamento seja incompressível, mesmo que o fluido seja gás. Como assim? Né, esse gráfico aqui traz justamente a relação do peso específico sobre o peso específico inicial de um fluido qualquer, em função do número de Mach. Então, a gente percebe que para valores do número de Mach de até 0,3, essa variação do peso em relação ao peso específico está na faixa de 5%. Então, a gente pode considerar que o escoamento seja incompressível, ok? Mesmo sendo escoamento de gases. O outro campo de propriedades que a gente trabalhou foi o campo de velocidade, né? Então, o campo de velocidade de um dado escoamento, ele era um campo vetorial, né? Velocidade é uma quantidade vetorial, que dependia aí dos eixos coordenados x, y, z e do tempo, né? Então, para eu descrever o campo
de velocidades, a gente precisa do módulo da velocidade e a direção, né, a cada ponto, né, e a cada instante de tempo. Então, uma equação genérica de um campo de velocidade seria como essa aqui que está descrita nessa equação. Então, a gente tem o campo sendo igual a um componente aqui, ó, que é uma equação que descreve como que o componente da velocidade se comporta com relação ao eixo x, e um outro componente, que seria aqui o componente v, ó, que descreve como que é o comportamento desse campo com relação, né, à direção y. Então, o campo de velocidade, ele é descrito em termos de seus componentes em cada uma das direções, né, em cada um das coordenadas espaciais. Então, em função disso, a gente tem a classificação do escoamento também com respeito a esse campo dessa propriedade, né? Se o campo de velocidade só depende de uma única coordenada espacial, ou seja, aqui nessa figura só depende do eixo x, a gente diz que esse escoamento ele é unidimensional. Se ele depende de duas coordenadas espaciais, ó, eixo x e aqui do eixo y também, então esse campo ele é dito bidimensional. E se ele depende das três coordenadas espaciais, então a gente chama de um escoamento tridimensional, tá? Escoamentos unidimensionais, eles geralmente, ó, a gente verifica quando a gente considera que esse fluido que está escoando é um fluido não viscoso, né? Se esse fluido ele é não viscoso, a gente não verifica o surgimento, ó, de uma camada limite, que retarda aqui, ó, essas camadas de fluido. Então, a gente tem a situação de escoamento unidimensional. Já no escoamento bidimensional, então, ele obedece, né, não obrigatoriamente, mas isso aqui são considerações que se faz, né, para um dado escoamento. Mas a gente verifica esse perfil, ó, que depende tanto dos valores de y quanto dos valores de x, certo? A terceira classificação que a gente fez, né, foi com relação à dependência, né, com o tempo. Então, os escoamentos, eles podiam ser permanentes ou transientes, a depender se as propriedades, fossem ela velocidade ou qualquer outra propriedade do escoamento, variavam com o tempo ou não, certo? Então, no escoamento permanente, as propriedades, elas podem variar de um ponto para o outro, né? Essa classificação só diz respeito ao tempo, né? Então, no escoamento permanente, pode haver variação disso daqui, mas não tem variação com o tempo. No escoamento transiente, aí a gente já tem obrigatoriamente essa dependência com o tempo, ok? Bom, então, até agora a gente tinha falado de duas propriedades, né? Massa específica e velocidade. O outro grande conjunto, né, de relações que a gente tinha era com a propriedade viscosidade do fluido, né? Então, a viscosidade do fluido trazia a medida de quanto esse fluido ia resistir, né, a ser colocado, né, para escoar. O quanto que esse fluido ia resistir ao movimento. Então, a lei da viscosidade de Newton diz que a taxa de deformação desse fluido, ou seja, o quanto que esse fluido se deforma a cada instante de tempo, que seria quanto esse ângulo aqui aumenta a cada instante de tempo, é proporcional à tensão que a gente aplica, né, por exemplo, nessa placa superior. Então, a constante de proporcionalidade entre a tensão aplicada e a taxa de deformação era aí a viscosidade desse fluido, certo? Perceba que a viscosidade, ó, ela tem unidades aí de Pascal vezes segundo, certo? Ó, du dy tem dimensão de 1 sobre segundo e tensão, né, tem dimensão de pressão, né, pascais. Então, no SI, a viscosidade absoluta tem unidades de Pascal vezes segundos. Só que essa quantidade, Pascal vezes segundos,
é muito grande para muitos fluidos. Então, em geral, a gente usa o que se chama de a unidade convencional, né, que é o centipoase. E aí, 1 centipoase vai valer 1 milipascal vezes segundo, ou seja, 10 a menos 3 pascal vezes segundo, certo? Então, tomem cuidado também com essas unidades, o que é fornecido para vocês na questão, tá? E o outro detalhe importante com relação à viscosidade é conseguir fazer essa distinção, ó. Quando que se está tratando de viscosidade absoluta e quando que se está tratando de viscosidade cinemática, certo? A dica que eu dou, né, dica não é coisa que o professor devia dar, mas assim, enfim, né, perceba que a viscosidade cinemática, o símbolo dela é quase um Vzinho, né, um Ni. Então, cinemática faz a gente lembrar de velocidade, o símbolo da viscosidade cinemática é esse daqui, certo? E a viscosidade cinemática traz essa relação da viscosidade absoluta com a massa específica do fluido. Então, a viscosidade cinemática traz essa ponderação dos fenômenos referentes à massa específica e dos fenômenos referentes à viscosidade. Então, a gente pode comparar, né, as características viscosas, né, sem fazer julgamentos errados, certo? A gente pode comparar dois fluidos de densidade, de massa específica diferente, através do uso dessa propriedade, que é a viscosidade cinemática. Beleza? Então, para o fluido newtoniano, né, essa relação tensão-deformação é uma reta, né, é uma equação linear em que esse coeficiente angular aqui traz a medida da viscosidade absoluta. E aí a gente tinha falado, né, viscosidade absoluta depende de, basicamente, da temperatura, né? E aí tinha, eita, que gráfico horrível, peraí. Isso era para ser um eixo, viu, meu povo? Isso era para ser um eixo, essa inclinação todinha era para ser um eixo vertical. Ai, meu Deus. Parece que não vai sair direito, não, mas tudo bem, dá para fingir aí. Então, a viscosidade de um fluido, ela depende da temperatura, né? E aí nós vimos que para líquidos, o que ocorre é que essa viscosidade, ela tende a diminuir na medida que a gente aumenta a temperatura. E isso ocorre porque quando a gente aquece o fluido, o líquido, né? Essas moléculas, elas vão se distanciando mais umas das outras. Já quando a gente trata de gases, né, a tendência é que a massa específica dos gases, que massa específica? A viscosidade dos gases, ela aumente na medida que a gente aumenta a temperatura. Por quê? Porque a gente fornece mais energia cinética a esse gás, então a gente promove uma maior quantidade de choques, né, entre essas moléculas na fase gasosa, e aí ele passa a resistir mais ao movimento do que numa temperatura menor, certo? Essa classificação, né, esse comportamento viscoso dos fluidos, a gente viu que não era único para todos os fluidos. Apesar do comportamento, né, dos fluidos newtonianos serem a maioria, né, dos fluidos, existiam fluidos que tinham um comportamento distinto, né? E aí, esse comportamento distinto era dado através aqui, ó, de uma lei de potência, né? Em que K trazia o que a gente chama de um índice de consistência desse fluido, e N trazia o que a gente chama de um índice de comportamento. Então, por que isso aqui ficava dessa maneira? Né? Porque quando a gente trabalhava com esses fluidos dilatantes, fluidos pseudoplásticos e tudo mais, a gente via que a gente usava a propriedade viscosidade aparente, né? E aí a gente disse, olha, a viscosidade aparente para fluidos dilatantes, ela depende, né, desse índice de comportamento,
de maneira que quando esse índice é positivo, a viscosidade ela vai se tornando, né, maior. Quando esse índice é maior do que 1, a viscosidade aparente vai aumentando. E aí os fluidos dilatantes apresentavam esse comportamento, enquanto os fluidos pseudoplásticos tinham esse índice de comportamento menor do que 1, certo? E aí a viscosidade deles diminuíam com o aumento dessa taxa de deformação, com esse cisalhamento do fluido. Então, por isso que esse N aqui se chama índice de comportamento, né? É ele que vai dizer justamente se esse fluido ele vai se tornar mais grosso, né? A viscosidade dele aparente dele vai aumentar, ou se vai diminuir, certo? Então, esse índice N aqui, ó, é quem vai dizer se esse comportamento vai ser de aumento da viscosidade aparente ou de diminuição. E outros fluidos newtonianos, eles, apesar de apresentarem essa relação linear, né, com a tensão de cisalhamento, como é o caso aqui desses fluidos plásticos de Bingham, né, apesar deles apresentarem essa relação linear, eles têm, ó, que superar esse valor de tensão inicial, tá? Então, a gente diz que ele não segue o comportamento de um fluido newtoniano tradicional, ok? Essa propriedade de viscosidade dos fluidos, ela também se relaciona com a classificação do escoamento, né? Perceba que a gente está sempre trazendo uma propriedade e como classifica o escoamento em função dela, né? Então, a viscosidade, ela está relacionada com a classificação dos escoamentos em viscosos ou não viscosos. E apesar da gente saber que não existe fluido de viscosidade igual a zero, né, isso aqui, μ igual a zero, não existe, existem regiões do escoamento em que a importância da viscosidade é pequena. Então, por exemplo, nesse caso, que esse fluido está escoando por sobre essa placa aqui, né? Percebam que existe uma região em que ocorre o retardo desse escoamento de fluido, né, devido à ação da viscosidade, e existe região que não sente esse efeito da viscosidade. Então, a gente pode classificar os escoamentos em viscosos ou não viscosos, certo? Se o escoamento ele é viscoso, então a gente pode também avaliar as características desse escoamento, se ele se comporta de maneira laminar ou turbulenta. Então, quem vai trazer esse parâmetro de classificação para a gente é o número de Reynolds, né? E aí a gente sabe que, apesar do número de Reynolds trazer um valor, né, numérico para isso, o que a gente está classificando é o comportamento propriamente dito, né? Então, no escoamento laminar, a gente tem esse comportamento, ó, de fluxo de camadas de fluido, bem definidas, que não se misturam. Enquanto no escoamento turbulento, ó, vai existir essas flutuações de velocidade, vão existir transferência de quantidade de movimento entre camadas de fluidos, e aí a gente vai ver uma característica de mistura desses escoamentos, certo? Então, o parâmetro que traz essa classificação para a gente é justamente o número de Reynolds, né? E aí a gente usa o valor, em geral, de 2.300. Eita, caramba, falha. Para fazer essa distinção, né? Esse limite do escoamento laminar para o escoamento turbulento. Ok? Então, perceba, aqui a gente usou a massa específica do fluido para fazer essa avaliação se o escoamento era compressível ou incompressível. Aqui a gente usou a viscosidade para fazer essa classificação, se o escoamento era viscoso ou não viscoso. E aí a última classificação, né, que nós vimos nessa parte introdutória foi com respeito à geometria, se esse escoamento ele era interno ou externo. Então era bastante simples, né? Escoamentos internos ocorriam, o fluido ele ocupava totalmente, né, essa área interna de uma tubulação,
enquanto que no escoamento externo, esse fluido escoava por sobre um objeto que estava imerso nele. Então, no mesmo elemento, por exemplo, se eu pegar um avião e quiser fazer a classificação do escoamento, a depender do que eu quero observar, eu vou classificar esse escoamento como interno ou externo. Por exemplo, se eu quero estudar a turbina desse avião e o fluido que está entrando nessa turbina e saindo com a dada velocidade. Então, esse escoamento aqui, dentro dessa turbina, eu vou considerar como um escoamento interno. Mas, se o meu objetivo, por exemplo, é estudar o escoamento por sobre a asa desse avião, avaliar as linhas de corrente e tudo mais, então a gente vai dizer que esse escoamento nesse mesmo avião é um escoamento externo, certo? Então, vai depender do que a gente está querendo observar em cada caso. Com isso, meu povo, a gente conclui, né? Dá uma passada aí em toda essa parte de introdução e conceitos fundamentais. Vocês têm alguma dúvida dessa parte? Não, professora. Falem agora, ou calem-se para sempre. Esse número de Reynolds é 2.300 para laminar? O valor que... Pelo amor de Deus. É 2.300, Luiz. É porque, como é o nome disso, o Parkinson às vezes não ajuda. De boa, tranquilo. É porque tem uma questão que tem aí, para fazer isso com o número de Reynolds, aí eu fiquei em dúvida. É o Na limite. internet diz que é 2.000, aí fiquei assim, entendeu? Mas tudo bem. É muito controverso isso, mas em geral você encontra a maior parte dos livros trazendo 2.300, 2.400 como sendo limite para essa transição de escoamento laminar para o turbulento. Essa fórmula do número de Reynolds, Mocinaldo, ela serve para escoamento externo, sim, né? Esse L aqui, ó, ele é um comprimento característico. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui com esse escoamento por sobre essa asa do avião, eu posso dizer que aqui seria um ponto inicial, certo? E aí eu posso medir e calcular o número de Reynolds, inclusive ponto a ponto, né? Então, perceba que para o escoamento externo, né, o número de Reynolds ele vai variando de um ponto para o outro. Enquanto que no escoamento interno, né, a gente tem uma característica, sei lá, de diâmetro dessa tubulação bem definido, e aí a gente tem um valor único do número de Reynolds, certo? Isso aqui é importante, né, é legal você perguntar isso, porque justamente a gente vai ver mais adiante que esse fenômeno aqui de formação de camada limite, né, essa região viscosa, perceba que isso aqui vai aumentando de tamanho, né, na medida que a gente vai caminhando aqui nesse eixo X. Então, isso ocorre, inclusive, devido ao fato do número de Reynolds ele ir variando de um ponto para o outro, certo? Tranquilo? Legal, né? Também acho legal. Então, essa parte introdutória, né, seria essa, né, a nossa revisão. Eu acho que a gente abordou vários aspectos aí, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar que a gente volta. Tá? Jovens, eu estou um pouco cansada, eu juro por Deus, da vacina de ontem. Não é assim, é porque dá um cansaço meio esquisito, eu percebi, né? professor. Eu cheguei a me perguntar se tá bem assim. Aí eu lembrei do negócio da vacina. Tem hora que eu tô aqui morrendo de calor, pingando de suor. Tem hora que eu tô morrendo de frio. É meio doido. Mas é assim, eu tô me sentindo um pouco cansada e às vezes fica, né? Mas vai dar tudo certo. A gente vai terminar aqui. É só para vocês terem um pouquinho de paciência. Camila, qual foi a vacina que você tomou? Olha, peraí. Da Oxford. É isso mesmo. Passei 2 dias doente também, viu? Pesado. Meio Eu sei que esquisito. você está sentindo. Você é guerreira, viu? Parabéns, professora. Eu passei 2 dias aliado, acamado, viu?
Mas é relativo, professora. Eu tomei também e não senti nada, eu só senti meu braço inchado. Pois é, eu tô sentindo assim, meio cansada, sabe, Emanuele? E assim, quando eu penso que não, eu tô ou suando frio ou morrendo de calor. É desse jeito. Mas não tive febre, tô bem, né? Eu acho que muita gente teve reações muito piores, né? Eu não sabia disso, de que quanto mais você reage, né, pior seria se tivesse pegado. Eu não sabia disso, Maria. Mas, assim, é desse jeito, né? Eu espero que já amanhã já esteja boazinha para poder correr, nadar, fazer tudo que eu quero de novo. Então, vamos lá. Cada corpo é um corpo, né? É muito estranho essas questões imunológicas. Uma observação aqui, já que estamos, né, fazendo esse adendo, né? Quando eu fui fazer engenharia, eu pensava assim, rapaz, vou fazer engenharia porque tudo é muito certo na engenharia. A pessoa vai, calcula isso, calcula aquilo, não sei que lá, determina tudo, que beleza, maravilha, show de bola. E aí foi por isso que eu não fiz medicina. Aí eu dizia, pronto, não vou ter que escrever nada na minha vida, vou só calcular coisas, vai ser lindo a minha vida de engenheiro. Nada do que eu pensava aconteceu. Resultado, trabalho com um negócio que ninguém consegue explicar as coisas. Passo o dia escrevendo. Pense no serviço. É igual aluno, tudo iludido. Só pense numa ilusão. Ai, meu Deus. Mas o pior é que a gente gosta do que faz, então... Nada, Deus me livre de daí fazer medicina. Eu sou tão feliz, engenheira aqui, professora de vocês. Adoro. Mas é bem engraçado isso, né? Pior seria se pior fosse. Não, pelo amor de Deus, a intenção não é fazer vocês desistirem. A intenção é fazer vocês pensarem o que vocês podem melhorar, sabendo que vocês vão ter que fazer essas coisas. Né? Pelo menos já com emprego. Eu quero saber das cifras, professora, na minha conta corrente, em breve. Eita. Pesquisado no grupo. Ai, Jesus, é desse jeito. Então, meu pessoal, vamos lá para a segunda metade, né, da nossa revisão, para a gente concluir aí, passar por tudo. Então, a segunda parte que a gente trabalhou foi justamente de estática de fluidos, né? E aí a própria condição, a condição de estática, ela se relaciona diretamente com a definição de fluido, né? A gente disse que o fluido era uma substância que se deforma continuamente mediante a ação de uma tensão de cisalhamento, né? Então, se o fluido está em repouso, ou seja, se ele não está se deformando continuamente, né? Então, quer dizer que não existem tensões cisalhantes, certo? Só a tensão normal está presente. E aí, isso traz consequências, né, para a gente. A primeira delas é que toda força que atuar sobre uma superfície qualquer, ela vai ter que estar atuando, normalmente a essa superfície. Por quê? Porque se ela formasse qualquer ângulo aqui diferente de 90 graus, ia ter uma componente dessa força, né, que ia produzir uma tensão cisalhante. E aí a gente ia ter o escoamento do fluido, certo? Nessa parte de estática, a gente trabalhou com 4 coisas, né? A gente trabalhou com a determinação da equação geral da estática, aplicamos ela nas medições de pressão e manometria, aplicamos ela para o cálculo de forças hidrostáticas, né, sobre superfícies submersas, e usamos também isso para calcular, né, verificar o empuxo que surgia quando um corpo estava submerso num líquido. Então, para a gente fazer isso, né, para a gente achar essa equação geral da estática, a gente partiu da condição de equilíbrio, né, de que, como esse elemento ele estava nessa condição estática, né, ele não estava escoando, somatório de forças que atuava sobre ele, que era o produto da massa vezes a aceleração, era igual a 0, né?
E essas forças a gente sabia que eram forças de campo, podiam ser descritas, né, em termos de forças de campo e forças de superfície. Forças de campo, pessoal, são todas aquelas forças que agem na totalidade da massa, né, que a gente está considerando, que a gente está trabalhando. E as forças de superfície agem nas interfaces, né, entre uma partícula e outra, entre uma partícula e uma superfície. Então, a gente diz que as forças de campo seriam referentes ao campo gravitacional, né, campo gravitacional, e as forças de superfície seriam devido aí a essa distribuição da pressão. Né? Para fazer isso, a gente usou uma expansão em série de Taylor e tudo mais para calcular, né, as forças que atuavam referente à pressão em cada uma dessas superfícies desse elemento infinitesimal. E aí, pela geometria desse nosso processo, né, a gente disse, ó, que esse elemento ele estava aqui, ó, nesses eixos cartesianos, né? O eixo Z apontava para cima e a força de campo gravitacional, ó, ela apontava aqui, alinhada com esse eixo Z, para baixo, né? Então, não existia aceleração da gravidade nas direções X e Y. E isso produzia, né? Já que não tinha componente da força gravitacional nas direções X e Y, esse gradiente de pressão nessas direções era nulo, certo? Então, somente para a direção vertical é que a gente verificava, ó, que esse gradiente de pressão, ρP, ρz, era igual a menos ρ vezes a aceleração da gravidade, certo? E aí, esse enunciado trazia para a gente a consequência, né, que ficou chamado como princípio de Esteven, de que dois pontos do mesmo fluido a uma mesma profundidade, eles sempre estariam a uma mesma pressão, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui essa situação desse fluido dentro desse reservatório, qualquer ponto que eu considere aqui nessa profundidade H, percebam que é o mesmo fluido e ele está a uma mesma profundidade a partir desse nível, né, livre, né, dessa superfície livre do líquido. Então, a pressão nesse ponto, P1 aqui, ela é igual à pressão que atua aqui nessa superfície livre mais a coluna do fluido. Então, qualquer ponto nessa profundidade, ela está a uma mesma pressão. Dúvidas? Falo sim, João, sobre as questões. João está pedindo para eu falar um pouco no final da aula sobre como que são as tentativas e tudo mais. Eu vou botar uma notícia orientando bem direitinho, tá, João, de como que faz. Mas eu falo no final da aula. Então, essa equação aqui era a nossa equação geral da estática, certo? E em função disso, né, a gente começou a trabalhar com medições de pressão, né? A gente viu como que a pressão ia variar numa coluna de fluido, e aí tudo isso que a gente for medindo, né, de pressão, pode ser, toda a coluna de fluido ela pode gerar uma medição de pressão, né? Então, a primeira coisa que a gente viu quando a gente trabalhou com isso foi que existem níveis de pressão, certo? Então, quando a gente fala de medição de pressão, a gente fala no uso de instrumentos para medir essa pressão, certo? Então, esses níveis de pressão, eles estão relacionados aí com a medição dessa quantidade. E aí a gente pode dizer, ó, que os valores de pressão que são medidos pelos instrumentos, eles trazem uma medida relativa da pressão, tá? Então, a pressão absoluta, ela é a soma da contribuição da pressão atmosférica, ó, veja aqui o gráfico, com a pressão manométrica, ou seja, o valor que está sendo medido pelo instrumento.
Essa pressão atmosférica local, a gente pode, inclusive, usar justamente esse dispositivo, né, o barômetro, que é um instrumento simples, em que a gente coloca um fluido, né, tipicamente nos experimentos iniciais era mercúrio, né, e aí a pressão atmosférica fazia essa coluna de fluido estancar, né, ficar estática em uma dada condição. Nessa condição, a pressão exercida por essa coluna de fluido aqui sobre esse recipiente, né, era a mesma que a pressão que a atmosfera exercia, né, sobre esse fluido aqui externo, certo? Perceba que nessa coluna vertical aqui, a gente tinha a contribuição da pressão de vapor do fluido, né? Mas como a pressão de vapor do mercúrio ela era muito pequena, a temperatura ambiente, então praticamente isso aqui dava uma medida da pressão atmosférica, certo? Então a gente pode medir a pressão atmosférica local através do uso do barômetro, né, que seria esse valor de pressão, e aí os manômetros, né, vão trazer essas medidas da pressão que a gente chama de pressão manométrica, né, ou valores acima da pressão atmosférica, produzindo uma pressão absoluta positiva, né, ou valores abaixo da pressão atmosférica, né, mas que a gente também produz uma pressão absoluta positiva, né. Então, perceba, se a medição do manômetro for menor do que o valor da pressão atmosférica, a gente tem uma condição, ó, de vácuo, certo? Uma pressão abaixo da pressão atmosférica local. E aí, o que acontece? Né, para a gente, vários instrumentos foram desenvolvidos, né, para a gente fazer uso dessa equação manométrica, dessa equação geral da estática, desse fenômeno, né, para poder estimar níveis de pressão. O instrumento mais simples seria esse, né, o tubo piezométrico, em que a gente conecta um reservatório, né, simplesmente dá uma abertura dele para a atmosfera, e aí a gente mede a altura dessa coluna aqui de fluido, tá? Então, na medição da pressão desse reservatório, para a gente escrever essa equação manométrica aqui, como que a gente faz? A gente sempre parte da outra extremidade, né? Escolhe um ponto que é o nosso interesse, por exemplo, aqui o ponto A, e aí a gente percorre todo o caminho do fluido até chegar no ponto A. Então, nesse caso aqui, ó, a gente diz que a pressão no ponto A é a soma da contribuição dessa pressão que atua aqui sobre o nível livre, né, desse fluido, a superfície livre desse fluido, a Cacilda, mais a pressão exercida, ó, por essa coluna aqui de fluido. Ah, professora, eu não contabilizo nada desse trecho horizontal? Não, não contabiliza. Por quê? Porque pelo princípio aqui do Esteven, ó, dois pontos do mesmo fluido a uma mesma profundidade, eles vão estar a uma mesma pressão. Então, aqui a gente tem dois pontos do mesmo fluido a uma mesma profundidade. Então, eles estão a uma mesma pressão, certo? Dúvidas com relação a isso aqui? Muita gente se enrola, não consegue resolver, fica com dificuldade nas questões. Como que vocês estão? Até aí, professora, dá pra ir. O negócio é quando chega aquelas últimos assuntos lá que o negócio se perdeu. Das forças. Aquele outro que a senhora deu lá O povo já gosta de sofrer com essas forças, mas vai dar certo, vocês vão ver como é simples. Eu só quero, né, trazer para vocês aqui essa questão que é da lista, inclusive, de vocês, né? Na outra turma, o pessoal teve dúvida, eu não sei se alguém daqui também, né, também sofreu com essa questão, né? Mas, principalmente nessa hora de escrever as equações manométricas, é importante que a gente tome, né, cuidado, veja bem os sinais e determine o procedimento bem direitinho, né, para a gente escrever essa equação, tá? Então, aqui, ó, ele traz dois reservatórios ligados por uma sequência de fluidos, certo?
E sempre que a gente for escrever uma equação manométrica, qualquer questão dessa de manometria, o procedimento é esse, né? Definir o ponto de interesse, onde que você quer determinar a pressão, e percorrer o caminho do fluido até chegar nesse ponto, né? Do lado oposto até você chegar nesse ponto. Vão existir questões que vocês vão fazer isso uma única vez, e vão existir questões que vocês vão precisar fazer isso mais de uma vez. Por exemplo, nessa questão aqui, se eu perguntasse para vocês, né, quisesse saber de vocês a diferença de pressão entre A e B, vocês podiam selecionar, olha, um ou outro, ou A ou B, e percorrer todo o caminho do fluido até chegar na extremidade que você tem interesse, e aí você ia ter uma coisa como isso, né? Você ia ter uma equação manométrica. Nesse caso daqui, ó, eu selecionei o ponto A como ponto de interesse e percorri todo o caminho desde B até chegar lá. Então, do ponto B até esse ponto aqui, eu tenho o mesmo nível de pressão, que seria a pressão PB. Existe uma coluna de ar de 9 centímetros, então, mais ρ do ar G vezes 9. Em seguida, existe uma coluna de água que eu preciso descer de 14 centímetros. Ela permanece, né? Ela desce mais aqui e sobe na outra extremidade. Então, a gente sabe que isso aqui é o mesmo fluido, água, numa mesma profundidade. Então, os valores de pressão aqui e aqui são iguais. Então, 9 centímetros de ar, mais 14 centímetros de água. Quando a gente passa para esse outro lado, é preciso subir nessa coluna de fluido. Então, aqui a gente tem que subtrair, né, menos massa específica da água, vezes G, vezes esses 40 centímetros. Na outra turma, o pessoal teve muita dificuldade, né, e dúvida em como que esse princípio aqui de Esteves valia para esse ponto aqui de cima, esse ponto do querosene, né? Mas é bastante simples, pessoal. Simplesmente a gente está trabalhando com o mesmo fluido, que é o querosene, em dois lados do recipiente, e esses dois pontos aqui e aqui, eles estão à mesma profundidade. Então, a equação de Esteves se aplica normalmente, certo? Então, a gente, ó, pressão no ponto B, coluna de ar, aqui, coluna de água de 14 centímetros, menos 40 centímetros da coluna de água, eu passo desse ponto para esse, e em seguida a gente tem uma coluna de querosene, cuja altura é 40 menos 8, né? Como a gente está descendo na coluna de fluido, então aumenta, ó, a pressão, mais ρ do querosene vezes essa altura aqui. Em seguida, a gente tem mais uma coluna de mercúrio de 8 centímetros, então, mais ρ do mercúrio vezes G vezes 8, e aí a gente cai na mesma situação de dois pontos do fluido a mesma profundidade, certo? Então, aqui e aqui a gente tem a mesma pressão. Para eu chegar no ponto A, só falta subir esses 20 centímetros aqui da coluna de benzeno, então, menos ρ do benzeno vezes G vezes 20. Certo? Essa é uma questão em que a gente consegue facilmente pegar um ponto e outro, né, desse fluido e escrever a equação manométrica diretamente. Nessa questão aqui, eu não sei se vocês tiveram dúvida, né? Mas geralmente dá dúvida no pessoal. Essa questão aqui, vocês tinham que executar esse procedimento 2 vezes, praticamente, né? Vocês tinham que executar o procedimento de escrita da equação manométrica para o braço vertical e para o braço vertical, para o braço da direita, e depois fazer a mesma coisa para o braço da esquerda, né? Então, nesse tipo de questão aqui, vocês tinham que achar um ponto que poderia ser... Opa, enviar para trás. Ops.
vocês tinham que achar um ponto, né, como esse daqui da figura, em que a gente tivesse justamente o mesmo fluido a uma mesma profundidade, que seria justamente esse fluido X, ou aqui, enfim. E aí vocês iriam igualar as pressões do lado direito e do lado esquerdo. Então, você iria escrever duas equações, uma para cada braço aí desse elemento. Dúvidas aqui, meu povo? Como que vocês estão com essa parte de equação manométrica? Só rapidinho, dessa anterior aí, do A para o B, a gente poderia ter fazido o rho d'água ser simples, ao invés de ser 14 mais 40, ser só menos 26? Podia, né? É só que eu quis destacar aqui o caminho manométrico, né? Para vocês, quem não entendeu ainda o procedimento, fazer direitinho. Certo, obrigado. Professora, Diga. da questão da lista disso, ela depois poderia fazer a questão que é anterior a essa. Eu fiz essa questão umas 400 vezes, não bate de jeito nenhum. É essa? Não, essa não, é a anterior a essa que a senhora fez na aula, só que era para achar a altura. Aí a outra para achar a Sim. pressão, acho. Certo. Eu fiz falei com o monitor e o monitor também nem nada também. Rodou e não achou? O negócio não bateu com o gabarito não da senhora, entendeu? Ah, tá. Mas pode ser que não bata mesmo com o gabarito, não, porque o gabarito pode estar errado, né? Mas Eu esqueci disso, né? o gabarito também pode estar errado. Professora, no questionário também tem um aqui, diante dos cálculos, assim. Pois me mande, Emanuele, qual que é essa? Tá? Questionário, vocês podem me perguntar qualquer coisa, tá, pessoal? Ele é uma atividade para vocês fazerem, ele vale ponto, mas não quer dizer que vocês não podem me perguntar nada, não. Tá? Vocês podem perguntar e aí eu tento dar o caminho, viu? Essa 3 aí também eu morri pra descobrir que, tipo, não pode ser que seja 26 não cravado, entendeu? É porque algumas dessas questões, pessoal, são questões de concurso, né? Então, questão de concurso, a pessoa não tem tempo de resolver tudo, digamos assim, milimetricamente, né? A pessoa não tem calculadora, a pessoa não tem tempo, né? Porque tá com medo do outro cara tá fazendo mais questão do que você. Então, tem algumas questões aqui que realmente elas não têm o valor exatamente se você usar tudo direitinho, não. E outra coisa, nessa questão aqui, ó, você tem uma coluna de ar, cuja massa específica é muito pequena em relação, né, aos outros fluidos. Então, um cara maceteado de concurso, ele pode simplesmente, né, dizer que a coluna de ar, a pressão referente a essa coluna de ar é desprezível. Então, ele só diz, ó, tem aqui 1 metro de coluna de água, 2 metros de coluna de óleo, qual que vai ser a pressão? Acontece. Embaçado. Beleza? Então, onde era que eu estava? Sim, depois você me lembra, Luiz, então, para fazer essa questão quando acabar aqui a revisão, certo? Sim, senhora. Bom, então, esse era o ponto principal aí para a gente calcular esses, como é que se diz? Essas variações de pressão, fazer as medições de pressão, né? Agora, a gente quer trabalhar, né? Vai trabalhar com as forças que se desenvolvem quando a gente tem um fluido hidrostático interagindo com uma superfície que está, né, submersa por esse fluido. Então, se a gente quer descrever uma força, a gente sabe que força é uma quantidade vetorial, então quer dizer que eu tenho que dizer qual é o módulo, qual é a direção e onde que ela está sendo aplicada, certo? E aí a gente fez isso para a superfície vertical, para a superfície horizontal e para a superfície inclinada. O caso mais simples que a gente tinha era o caso de uma superfície horizontal. Por quê? Porque se a superfície está horizontal, então o valor da pressão nesse dado nível aqui de profundidade, ele é bem definido. É simplesmente P0, que é a pressão que atua na superfície livre, mais a pressão referente à coluna aqui desse fluido. Simples assim.
Se eu quiser calcular a força, então basta multiplicar essa pressão vezes a área que ela atua. Como essa pressão é uma distribuição uniforme, né? Então, a força resultante, a gente diz que atua justamente nesse centro geométrico dessa superfície horizontal. Então, para a superfície horizontal, tudo é muito simples, né? Quando a gente passa para o caso das superfícies verticais, então a gente não pode mais fazer essa multiplicação direta, a gente precisa trabalhar com a integração de valores de pressão que atuam em áreas infinitesimais. Por quê? Porque justamente essa pressão depende de um nível de profundidade, OH, que está variando, né, ao longo da superfície vertical. Então, se eu quiser calcular essa força, eu vou precisar fazer essa integração da pressão em toda essa área, né? E aí eu tenho que relacionar, né? Eu tenho que ser capaz de relacionar os níveis de profundidade com a área em que essa pressão atua. A gente fez uma questão... Tá. A gente, inclusive, fez uma questão disso, né, em sala de aula, que trazia justamente o caso do reservatório, em que a gente tinha, ó, em que a gente queria calcular qual que era a força, o módulo da força, que era exercida numa parede lateral. Então, o que a gente fez nessa questão? A gente pegou uma expressão para força infinitesimal, né, e integrou ela, expressando justamente os níveis de profundidade com relação à área. Então, que área era essa em que a força atuava? Ela atuava sobre a superfície, né, dessa casca cilíndrica. 2πr vezes 1dy, e aí a gente fazia a integração ao longo de todo esse eixo vertical aqui, certo? Então, para a gente calcular a força, bastava a gente fazer essa integração simples, tá? Essa parte ficou tranquila? Vocês entenderam tranquilos para a parede vertical? Pronto. Quando a gente passa para as paredes inclinadas, né? Então, a gente, além de ter que fazer essa integração dessa pressão infinitesimal, relacionar esse nível H com a área dA, né, dessa placa, a gente vai precisar também entender que, se essa placa está inclinada, então, esse ângulo de inclinação, ele é um qualquer que forma, né, um θ aí com a superfície livre do líquido, né? Então, a gente vai ter um eixo vertical, que traz as medidas aí do que a gente chamou de H, que é a profundidade na direção vertical, e a gente tem também um eixo que está alinhado com a placa, esse eixo Y aqui, certo? Então, essas coisas, essa profundidade H aqui, ela podia ser relacionada com esse eixo Y alinhado com a própria placa, né? E aí a gente podia fazer a integração. Quando a gente fez essa integração, a gente viu que o cálculo da força resultante, ele se resumia, né, no final de tudo, a gente podia calcular esse módulo da força como sendo o valor da pressão que agia no centro geométrico da placa, vezes a própria área. Então, a gente não ia precisar fazer integrais diretamente. Bastava fazer essa multiplicação, só que considerando, ó, a pressão que atuava no centro geométrico da placa, certo? Para determinar aonde que essa força, né, onde que essa força estaria atuando, então a gente fez uso da igualdade de momentos, né? O momento causado pela força distribuída, né, pela carga distribuída de pressão, era igual ao momento dessa força resultante, que a gente estava substituindo, né? A carga distribuída de pressão por uma força resultante.
Então, para essa etapa especificamente, era importante que vocês atentassem ao fato desses eixos, né, do eixo Y e do eixo H, eles se relacionarem com esse ângulo θ, certo? Então, era super importante que na hora que vocês forem, usar esse YC aqui, vocês entendam que Y, né, é essa direção que está alinhada com a placa. Não necessariamente isso aqui é vertical, ok? O outro ponto do uso dessa expressão, né, está relacionado com esse momento de inércia, né, esse ICG. Então, o momento de inércia, ele é uma quantidade que é tabelada para várias figuras, né? Vocês podem calcular? Vocês podem calcular. Existem formas para vocês calcularem. Vocês precisam calcular? Não precisam, porque já tem tabelado, certo? Quem está pagando sólidos vai cansar de calcular momento de inércia aí de coisa, distribuição de força e tudo isso, né? Mas aqui vocês não precisam calcular como que chega nessa fórmula do momento de inércia, não precisa. Vocês precisam usar conscientemente, né, as tabelas de momento de inércia. E o ponto principal disso daqui é vocês entenderem, né, que esse momento de inércia diz respeito a um eixo, ó, que passa no centro geométrico da figura. Então, por exemplo, nessa figura retangular, esse eixo está alinhado com uma dimensão da figura. Ele é paralelo a essa dimensão que ele chamou B aqui da figura. E ele é também, ó, perpendicular a essa outra dimensão aqui que ele chamou de H. Isso faz diferença por quê? Porque a dimensão que é paralela a esse eixo está aqui multiplicando só B. E a dimensão que é perpendicular está aqui elevada ao cubo. Então, é importante que vocês sejam capazes de fazer essa identificação num dado problema que vocês vão trabalhar, né? Perceba que nessa figura aqui genérica, ó, a gente tem uma placa. E essa placa aqui, a gente tem um eixo Y que passa pelo centro dessa placa, um eixo Z que é perpendicular a essa placa, e existe um eixo... E existe um eixo X que sai do plano dessa placa, certo? Por que isso é importante? Porque na hora que você for calcular aí esse momento de inércia, né? Em geral, a gente está trabalhando com a placa aqui e ela vai rotacionar em torno desse eixo vertical, que sai do plano dessa página. Então, a gente tem uma dimensão da placa, ó, que é perpendicular a esse eixo que sai do plano da página. E existe uma dimensão da placa, que a gente não está vendo aqui, que está, ó, alinhada com esse eixo. Então, seria algo assim, né? A gente entender que essa placa, ela é tridimensional. Então, que existe uma dimensão aqui, ó, dela, que está saindo desse plano, né? Que é o eixo X. Então, existe uma dimensão dessa placa que está alinhada com esse eixo, que é o que a gente tem ali, ó, naquela figura, sendo chamado como B. E existe uma dimensão da placa que é perpendicular a esse eixo, que é a dimensão que ele chamou aqui de H. Ok? Professora, pode repetir isso aí, que eu viajei um pouquinho de novo. Bora. Quando você for usar aqui, ó, essa tabela de momento de inércia, é que o que acontece? Essa placa que a gente está trabalhando aqui, eu vou fazer diferente. Peraí. Foi mais na identificação, entendeu? Eu vou colocar um negócio 3D aqui só para ficar legal. Opa, não é aqui. Inserir modelos 3D rapidinho. Porque eu tenho certeza que não é só você que tem essa dúvida. É porque, tipo, aquele Y ali...
Aquele Y', essa base aí, é o que muda o cálculo todinho, né? E, tipo, é o Sim. que mais complica nesse troço aí. Vamos lá aqui. Cadê o nome disso? Formas 3D. Vamos lá, esse aqui. Mas é lerdo esse negócio. É porque eu quero desenhar ele aqui 3D para vocês verem, né, bem direitinho. A porcaria. Tenta pegar sei lá, É, uma chapa em formato eu de vou pegar retângulo. um troço desse. Então, veja só. Isso tá horrível. Então, veja, a gente tem lá no caso de uma placa que esteja inclinada, certo? Vocês vão ter que abstrair aqui um pouquinho, certo? Vamos supor que essa placa aqui, ela tem um eixo através do qual ela pode rotacionar. Esse eixo seria aqui nessa extremidade superior dessa placa. Imagina que esse ponto é esse ponto aqui, certo? Certo. Extremidade aqui dessa placa. Se a gente fosse colocar os eixos coordenados aqui, essa direção aqui seria a nossa direção X, que está saindo do plano da placa lá daquela figura, certo? Então, peraí. Esse seria o eixo X saindo do plano da placa aqui da figura. Eu vou colocar as duas para não restar dúvidas. Então, esse eixo X aqui, ele sai desse plano aqui. Ele está apontando aqui para fora desse plano, tá? Quando eu for calcular esse momento de inércia aqui, CG, né, para determinar o ponto de aplicação dessa força, o momento de inércia, para uma figura retangular, ele é dado por BH a terceira dividido por 12. Ô, Cacilda. BH a terceira dividido por 12. Esse é o momento de inércia dessa figura, né, que seria um retângulo. Então, o ponto que a gente precisa é definir quem é B e quem é H. Na figura da tabela dos momentos de inércia, ele diz aqui, ó, existe um eixo que passa pelo centro geométrico e B é a coordenada, ó, que está alinhada com esse eixo, certo? Então, B vai ser a coordenada que vai estar alinhada com o eixo através do qual ele vai rotacionar. Então, perceba, ele vai rotacionar ao longo disso aqui. Né? Deixa eu colocar aqui nessa cor. A gente espera que essa placa ela rotacione, por exemplo, ao longo dessa direção, que seria, ó, o equivalente a esse ponto aqui, né? Saindo do plano da página. Certo? Xzinho aqui, mostrando que isso sai do plano da página. Então, essa dimensão que sai do plano da página é a dimensão B de bola, né? Na figura, ó, é a dimensão que está alinhada paralelamente, ó, com o eixo B de bola. A dimensão perpendicular ao eixo, ele chamou de H. Então, para a gente, essa dimensão perpendicular ao eixo seria isso daqui. Seria o equivalente a essa dimensão da placa. Então, isso aqui seria esse H. Deu para entender agora? Ficou mais claro? Ficou mais claro. Tudo é analisar esse eixo aí, que é o que vai depender tudo dele. Sempre que vocês forem fazer uma questão dessas, vocês têm que analisar onde que é esse eixo através do qual a sua superfície, né, vai poder rotacionar,
para vocês poderem dizer quem é B, né, e quem é H. Então, aqui nessa figura, ó, a gente tem B sendo essa dimensão aqui de base, ó, base para um triângulo também, ó, alinhada com o eixo que passa no centro geométrico, e H sendo a altura aí desse elemento. Para um triângulo, às vezes é fácil a gente saber o que é base e o que é altura, né? Mas dependendo de como que a gente está trabalhando na questão, isso não é preciso cuidado, tá? E aí, o último tópico que a gente trabalhou nessa parte, né, de forças hidrostáticas foi justamente a questão do empuxo, né? E aí, o empuxo, depois que a pessoa trabalha com isso aqui, o empuxo é facílimo, é tranquilo, é maravilhoso, né? O empuxo é aquela força de flutuação que surge justamente em decorrência do desbalanceamento, né, das pressões hidrostáticas de um lado e do outro de um elemento, né? Então, a gente diz que o empuxo, ele é a força de flutuação, né, que surge sobre o centroide do volume deslocado, né, pelo objeto. Então, a força de empuxo, a gente pode calcular ela como sendo a massa específica do fluido que foi deslocado pelo objeto, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume. Então, ρ vezes G, quer dizer, ρ vezes o volume, dá a informação da massa, né? Quando a gente multiplica pela aceleração da gravidade, então a gente obtém justamente o peso desse líquido. E aí, o importante, né, quando a gente fala de empuxo, é entender que ele não depende da distância do corpo até a superfície livre, ele não depende da massa específica do corpo, a força de empuxo não depende da massa específica do corpo. Veja só, na fórmula a gente usa somente a massa específica do fluido aqui, certo? Então, não depende da massa específica do corpo e independe também da forma, né? Ele só depende, ó, do volume desse corpo, né? Desse objeto que foi colocado no meio fluido, certo? Quando a gente fala da relação do empuxo com a flutuação, né? Quando a gente vai avaliar se um objeto ele vai flutuar ou não no meio fluido, então a gente iguala essa força de empuxo com o peso, né, do objeto, e a gente vai ver se esse elemento vai flutuar ou não. Então, ó, se o volume submerso desse objeto é igual ao volume total, então ele está na condição de um corpo suspenso, né? Ele está naquele meio fluido de maneira suspensa. Se só uma parte do volume está submersa, então a gente diz que esse corpo ele flutua. E se o corpo ele afunda no meio fluido, isso ocorre pelo fato de sua massa específica ser maior do que a massa específica do fluido. Então, essa relação aqui, de fato, o volume submerso é igual ao volume total, né? Mas essa relação ela pode ser maior do que 1. Por quê? Pelo fato da massa específica ser maior do que a massa específica do fluido. Era isso, meu povo. Foi isso que nós vimos na nossa disciplina desde o começo aí do semestre. E eu queria tirar as dúvidas aí de quem ainda tiver alguma coisa para perguntar, né, nesses últimos momentos. Sim, detalhe, antes de acabar, né? Quando a gente fala aqui sobre essa parte de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, o ponto importantíssimo que vocês vão precisar observar, né, é a escrita da equação de conservação do momento, né?
Então, se vocês tiverem uma situação qualquer de trabalho, né, dessas questões, e vocês precisarem escrever uma equação para manter um equilíbrio, para verificar se o sistema está em equilíbrio, né, vocês vão sempre estar trabalhando com o somatório dos momentos referente às forças que estão atuando, né, com relação a um ponto. Então, por exemplo, se essa placa aqui, ela deve se manter estática, a gente sabe que a água vai exercer uma força em decorrência da sua coluna aqui desse lado, o óleo vai exercer uma força aqui do lado oposto, né? E para esse elemento estar estável, o momento resultante da água e do óleo, né, tem que se anular com essa força FB que ele acha, né, que a gente precisa aplicar aqui nesse ponto, certo? Então, sempre quando vocês forem trabalhar com esses problemas, escrever a equação dos somatórios dos momentos, entender que os braços de alavanca, ó, são as distâncias sempre do ponto de aplicação da força até o ponto em que vai ocorrer a rotação, certo? Então, por exemplo, aqui nessa figura, no lado do óleo seria o ponto de aplicação da força do óleo vezes o Y' do óleo, né? E no lado aqui da água, a gente teria o Y', né? Esse ponto de aplicação da força do lado da água tinha que ser referente a esse Y', né? Menos D, onde D seria essa distância aqui externa. Por quê? Porque essa porção aqui não contribui para o momento, né? Então, o momento de uma força é o produto do módulo dela vezes a distância desse ponto até o ponto, né, sobre o qual ela pode estar rotacionando, vezes o braço de alavanca. Então, essa porção aqui não contribui para o momento. Ok? Professora, no caso dessa questão aí, a placa aqui, no caso, então, a altura é 1,5, é porque ela está paralela ao eixo? No caso dessa questão aqui, vamos lá. Deixa eu só permitir aqui. É a base, não, que é 1,5. Porque, tipo, pela questão, a largura, né? Diz que a largura é a base. Mas, tipo, tem um eixo aqui de cima e a base tá... Nessa questão aqui, o que acontece? Eu já estou apresentando? Já. O eixo através do qual ela vai rotacionar vai ser esse, né? Que aponta para fora do plano da figura, certo? Então, se a gente pensar que o momento de inércia é base BH terceira dividido por 12, e B está alinhado, como é que se diz, paralelamente ao eixo, cadê? B está alinhado paralelamente ao eixo, certo? Então, nessa figura daqui, a gente tem que o eixo está aqui para fora, a dimensão que está aqui para fora desse plano da figura vai ser o nosso Bzinho. Então, essa figura, nesse caso aqui, seria 1,5 m. E aí, o H seria justamente essa dimensão aqui perpendicular a esse eixo. Então, esse aqui seria... deixa eu escrever aqui. Esse aqui seria o H. E o B seria o que está saindo do plano. Beleza. Agora sim. Saquei. Deu certo? Uhum. Mais dúvidas, meu povo? Digam aí. Professor, então, o B é o 1,5 metros? Nessa questão aqui é. Certo. Nessa questão... nessa questão aqui não dá para saber de cara, não, porque não tem o valor do L. Peraí. Mas, por exemplo, deixa eu pegar outra aqui de aulas anteriores.
Eu não sei se eu resolvi com vocês essa questão aqui da placa inclinada. Resolvi? Resolveu, professor. Mas pode explicar também, se quiser. Não, só vou trazer essa parte do eixo para vocês, que tá? essa plaquinha aí que é o negócio. Então, só para dizer aqui, ó, nessa figura aqui, que muita gente teve dificuldade para ver, né, o que era cada coisa, certo? Então, ó, na figura, ele diz aqui, o comprimento aqui, ó, vale 4 metros, certo? L igual a 4 metros aqui na figura. Essa placa pode rotacionar ao longo aqui desse eixo que passa pelo ponto A. Então, esse eixo, Cacilda, passa, sai desse plano dessa página, certo? E sai aqui desse plano dessa página. E aí a questão, quando a gente olha lá o cálculo do momento de inércia, quem é o eixo que está alinhado com quem é a dimensão que está alinhada com o eixo e quem é a dimensão que está perpendicular ao eixo, certo? Para esse eixo aqui que sai desse plano da página, essa dimensão aqui, ó, é a dimensão perpendicular. Então, esses 4 metros aqui correspondem a esse H, certo? A dimensão B vai ser a dimensão, ó, que sai desse plano dessa página. Então, essa placa, ela é algo como isso, né? E a dimensão B seria 5 metros. Diga. No caso, no desenho direito, onde tem essas setas para baixo, essa placa aí é que se encaixa nesse outro desenho da esquerda? Esse desenho aqui é a descrição desse aqui, certo? Isso aqui é a placa. Deixa eu colocar aqui o apontador melhor. Esse desenho aqui, ele é igual a esse desenho aqui, esse trecho aqui. Aqui você tem a placa, certo? Esse ponto aqui seria esse ponto A, através do qual a placa pode rotacionar. E perceba que tem uma linha aqui que segue até o que seria a superfície livre, ó, do líquido. Então, aqui nessa figura, ele descreve, ó, a direção Y aqui, que está alinhada com esse plano dessa página. Por que ele faz isso? Porque a gente pode, ao invés de calcular a força referente a essa coluna hidrostática de fluido, multiplicando PC vezes a área, a gente pode trabalhar com a equação, né, e integrar, certo? Então, para resolver essa questão dessa maneira, a gente ia pegar, só para deixar isso descrito, certo? A gente ia pegar e a gente iria integrar quociente. Cadê a minha equação? Desculpa, meu povo sumiu. A gente pode resolver essa mesma questão dessa maneira. A gente integrar a expressão para pressão em função da área. Aí, o que ia acontecer? A gente ia expressar esse HI em função do Y, seno de θ, e aí a gente ia ter que obter uma expressão adequada para esse dA, em função de Y. Então, Y seria esse eixo inclinado, né? Então, a área dessa placa eu ia ter que expressar em termos dessa direção Y,
né? Então, a gente podia pensar que isso seria um W, que seria essa dimensão para fora do eixo da placa, que é constante, vezes um DY, certo? E aí a gente podia fazer essa integração, só que no caso, o Y ia estar sendo integrado, eu ia ter que fazer essa integração com esses limites, né, em termos desse eixo Y, que é inclinado, certo? Então, a gente ia ter que trabalhar com esses valores de Y, que eu não sei agora quais são, né, mas Y igual a essa base final, até Y igual a base superior. Certo? E aí, esse desenho aqui, ó, ele é equivalente a esse trecho aqui. E aí a gente podia já obter direto qual que era o valor da força resultante, sem ter que saber qual é a coordenada do centro geométrico, sem ter que passar por essa etapa. Entende? Ok, pessoal? Você poderia fazer se der a 5? Essa daqui? Bora. Que foi que deu BO aqui. Só pra eu saber se bate o valor e tudo mais. Deixa eu botar aqui na questão. Oh, meu Deus. Vamos lá. Então, beleza. Nessa questão ele diz assim: a figura abaixo apresenta um manômetro em U destinado a medir a pressão nesse reservatório P1. Estime o valor de P1, sabendo que a extremidade aberta está sujeita à ação da pressão atmosférica e que a cota D vale 90 milímetros. Então, vamos escrever primeiro a equação manométrica. Botar 200 coisas aqui. E aí, como que a gente faria, né? Escolho o ponto que eu tenho interesse em determinar a pressão, que seria o ponto P1. Vou colocar aqui, para quem quiser ainda, né, ver isso aí direitinho. Cadê a estrela que eu usei ainda agora? Sumiu. Estrela. Minha estrelinha sumiu. Terceira, mais um embaixo dessa. Desce. Desce. Achei, obrigada. Meu Deus. É porque a pessoa tem que ter os procedimentos, né? Ai, Jesus. Então, o valor da pressão nesse ponto 1, que é a nossa pressão de interesse, vai ser dado pela pressão, né, que vai ser, a gente vai obter a equação através da gente percorrer todo esse caminho aqui de fluido, certo? Então, primeiro, a gente tem a ação da pressão atmosférica, ali na superfície livre do líquido. Em seguida, a gente tem uma coluna de água, ó, de 70 centímetros. Então, massa específica da água, vezes G, vezes esse C, né, que é a altura dessa coluna. Em seguida, o fluido que tem é mercúrio, né, então a gente vai descer uma coluna de mercúrio de D centímetros, massa específica do mercúrio, vezes G, vezes D. Esses dois pontos, né, D e B, referem-se ao mesmo fluido, a uma mesma profundidade, né, esse ponto aqui e esse aqui, então as pressões são iguais. E em seguida a gente vai subir numa nova coluna de água
Como a gente vai subir, esse sinal aí vai ser negativo, né? Porque justamente a gente está, se a gente diminui a profundidade, então a pressão diminui, né? Então, massa específica da água vezes G vezes o valor da cota B de bola. Opa! E em seguida a gente tem outra coluna de óleo, né? Então, massa específica desse óleo. Aqui. Vezes G, vezes a altura dele, que é 50 milímetros. Então, Certo, vamos lá. agora é ok. Pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio é uma unidade que não vai ser compatível com o restante das nossas medições, né? Ele pede para a gente estimar o valor de P1 em quilopascais. Então, eu já vou botar a conversão desse valor da pressão atmosférica para quilopascais, tá? 101,3 vezes 10 à terceira. Certo? Massa específica da água, 10 à terceira. Aceleração da gravidade, 9,8. Essa cota C aqui, diga-me. No final ali é onde tem a densidade da água, é G vezes C mesmo ali? Não é só B, não? Ah, tá, aqui é só B. É. Foi no copia e cola aqui. Luiz.carlos.lacerda, com 412. 70 vezes 10. Não, você a menos deixa 3 login aqui. cigarro, aí entra como se fosse pro cigarro. Você bota mesmo a senha, login e senha. O que foi isso, Luiz? Gabriel, você tá com Foi o mal, microfone ligado. É meu pai aqui que tava, o bichinho vai ter prova agora, ele tava perguntando que negócio. Foi mal, desculpa, perdão. Vamos lá, massa específica do mercúrio, ó. Ele deu a densidade relativa, então 13,6 vezes a massa específica da água. Aceleração da gravidade. O valor de D vale 90 milímetros, então 90 vezes 10 a menos 3. Massa específica da água, 10 à terceira, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, vezes a cota B, né? B vale 30 milímetros, então 30 vezes 10 a menos 3. A massa específica do óleo é ρ da água, 10 à terceira, vezes a densidade relativa dele, 88. 9,8, e o trecho A é 50 milímetros. Certo? O que a gente pode fazer, né? 10 à terceira vezes 10 a menos 3, a gente pode fingir que tudo isso aqui não existe, então fica 9,8 vezes 70. 13,6. Ups, Cacilda. Fica só 13,6 aqui. E aí, esses centímetros aqui também, esses milímetros, né? Essa conversão de unidades vai-se embora. Mesma coisa para cá. E mesma coisa para cá. Certo? Então, só para facilitar aí as nossas contas. Professora, poderia ter botado milímetros em metros, que eu botei assim, em metros. Foi o que eu fiz.
Só que como todos os termos estavam multiplicados pela massa específica da água, que era 10 a terceira, aí ficava 10 a terceira vezes a conversão disso aqui, que dava 10 a menos 3. Então, 10 a terceira vezes 10 a menos 3 dava 1. Certo? Então, aqui a gente ia ficar com... Vamos lá, 9,8 vezes 70... mais 13,6. Opa, isso não vai dar certo nessa calculadora, não. Professora? Diga. Essa última parte aí do óleo, o 10 a menos 3 do 50 foi para onde? Tá, Tem a massa específica do óleo. Eu vou reescrever aqui, tá? Ok. Então, pressão atmosférica, massa específica da água, 10 a terceira, vezes 9,8. C é 70 vezes 10 a menos 3, para deixar isso em metros, certo? Do mercúrio seria 13,6 vezes 10 a terceira, vezes 9,8, vezes D, que vale 90 vezes 10 a menos 3. A da água aqui ia ser 10 a terceira, vezes 9,8, vezes B, que vale 30 milímetros, 10 a menos 3. E o termo referente ao óleo, né, seria 0,88, que é a densidade relativa, vezes 10 a terceira, vezes a aceleração da gravidade, vezes o trecho A, que é 50 vezes 10 a menos 3. Ah, sim, eu tinha esquecido desse 10 a terceira do 0,88. Por isso que eu não estava... Aí, como esses termos todos tinham 10 a terceira e 10 a menos 3, né? Eu coloquei... Bom, isso aqui virava 1, né? A gente pode também colocar o 9,8 em evidência, se a gente desejar, né? Então... Vou falar isso daí. Passar a fazer isso daí. Então, 9,8 ia ficar multiplicando 70 com mais 13,6 vezes 90, com menos 30, menos 0,88 vezes 50. Me digam aí quanto é que deu isso aqui? 113.256. Quanto? 113.000 E 256. pascais, certo? Então, 113,2 kPa. O que tem lá no gabarito da questão? Agora que bateu com a minha. Aqui, 113,27 kPa. Só que a gente fica meio preso, né, com o número certo, aí fica meio duro, né, professora? Na minha bateu essa daí, mas aquelas outras que a professora estava mostrando não bateu, não. Eu não sei mais nem quais eram as outras que eu estava mostrando. Mas percebem que, assim, quando vocês forem fazer a prova, pode ser que o valor não dê 100% igual, né, com todas as casas decimais que vocês estiverem usando. Se você usou aqui a aceleração da gravidade 9,81, vai dar diferente do meu, que usei 9,8, aqui usou 10, certo? Se alguém usou 10 aqui nessa questão, pode ser que já dê um valor ligeiramente diferente, certo? Então, eu digo que se vocês vão resolver essas questões objetivas, não se apeguem à terceira, quarta casa decimal do resultado final, não. Se apeguem quando vocês forem calcular, por exemplo, esse ponto de aplicação da força, né? Se apeguem, porque aqui as diferenças, elas vão ser muito pequenas, certo? Mas para o valor final, digamos assim, do cálculo da sua quantidade, né? Tenham só tem um discernimento, né? Aqui deu 113,256, né? Aqui no resultado na questão está 113,27. Então, enfim. Beleza? Era isso, meu povo.
Ah, obrigado, professor. É porque também eu nem pensei que era absoluta. Eu tava fazendo o que antes? Eu tava fazendo só a manométrica, entendeu? Aí depois que eu percebi como tem a TM absoluta aí. É porque Obrigado. na questão ele, na verdade, não diz, né? Mas ele diz que está sujeito à ação da pressão atmosférica, então isso já é um indício de que você talvez vá usar absoluta. E como aqui no gabarito ele já disse que o valor é absoluto, né? Então isso ajuda, né, um pouco. Beleza, meu povo? Entendi. Então, eu espero que nos vejamos na quinta-feira, todo mundo brincando aí com esse assunto para a prova. É no cigarro, né, professora? A prova? A prova vai